Colega, você já se perguntou de verdade como é que o Google te enxerga enquanto médico? E se a tua resposta é, Pedro, eu nunca parei para pensar nisso, se prepara porque ignorar essa resposta pode te custar muito caro na tua carreira. No cenário atual, a reputação médica ela é digital por padrão, ela não é opcional e nem depende da sua vontade. O Google é o principal filtro de confiança que o paciente tem dentro dessa plataforma para a imprensa e também para os seus colegas de profissão. E o mais curioso é, ele tá te avaliando mesmo que você não esteja olhando para ele. Segundo as pesquisas mais recentes, 92% dos pacientes pesquisam o nome do médico no Google antes da primeira consulta. Isso significa que, para a maioria das pessoas, a sua reputação começa antes mesmo do contato pessoal. E a pergunta é, o que é que elas encontram quando elas pesquisam o teu nome? O Google se tornou hoje o principal ponto de partida para qualquer paciente que está em dúvida sobre qual médico vai escolher para poder se tratar. Diferente de outros canais, no Google você não controla tudo. Ele cruza dados, reúne informações de diferentes fontes, constrói um retrato público para o seu nome. E a decisão dele vai começar antes mesmo de ouvir a sua voz. A pergunta central que vai te guiar nisso é: você está cuidando da tua reputação digital ou você está deixando isso para terceiros? Ou mesmo deixando isso pro acaso? Então como é que o Google vai formar essa tua imagem, né? Ele vai reunir dados de sites médicos, então CRM, sociedades, clínicas, plataformas de avaliação como Doctoralia, o próprio Google Meu Negócio, Reclame Aqui, notícias, artigos, publicações acadêmicas, redes sociais como Instagram, LinkedIn, Facebook, citações em portais, em blogs, em fóruns, e ele vai cruzar tudo isso e ranquear considerando o volume de citações, a atualização dos dados, se são mais recentes ou não, a relevância e a autoridade das fontes e a consistência dessas informações. Claro, levando em consideração também como é o engajamento do público, suas avaliações, seus comentários e suas menções. O seu nome está alinhado em todos esses canais? Tem algum dado impreciso que pode gerar desconfiança, não apenas para o paciente, mas também para o Google? Então, os médicos que têm essa presença digital consistente, muitas vezes apresentam mais de 50% a mais de agendamentos em novas consultas e perfis desatualizados, avaliações não respondidas, ausência em plataformas relevantes e a falta de produção de um conteúdo educativo reduzem a confiança e afetam diretamente o fluxo de pacientes no seu consultório. A ausência de informações confiáveis abre espaço para concorrentes, para fake news e até homônimos, né, que aparecem no Google. Tem um caso curioso de um colega que tinha uma pessoa com o mesmo nome que tinha sido presa e que foi um problema pra gente conseguir com o Google pra tirar esse nome ou pra mesmo remanejar esse nome. A gente teve até que mudar a sequência dos sobrenomes desse colega que não tinha nada a ver com ele, mas quando pesquisava o nome dele aparecia essa pessoa lá dentro do Google. Então você tá facilitando esse caminho, né, pra que os outros ocupem o espaço que seria ser no digital, ou você tá ativamente tomando atitudes pra conseguir preencher esse espaço dentro do imaginário dos seus pacientes? Então eu quero te deixar aqui 7 grandes erros que comprometem a tua reputação dentro do digital. A primeira delas é deixar informações desatualizadas em portais médicos ou em redes sociais. A segunda delas vai ser não responder essas avaliações dos pacientes, as positivas e principalmente as negativas. Muitas vezes o paciente que ele vai dentro do ambiente digital para poder te avaliar é uma pessoa que teve uma experiência negativa com você. E aí se você não povoa esse espaço também de pessoas que gostaram do seu atendimento, fica parecendo que o seu atendimento não é legal, que ele é ruim. Dentro do Google Meu Negócio, às vezes você tem lá 2, 3 estrelas, mas porque tem 2 ou 3 pessoas só que comentaram lá e as pessoas boas não te avaliaram. E aí a sua reputação ela acaba ficando comprometida. A terceira coisa vai ser ignorar publicações em que seu nome aparece, inclusive notícias antigas. É importante que você tenha o controle disso. Se você foi citado em algum momento com informações desatualizadas, é importante que você peça para fazer a correção. A quarta coisa é você ter informações diferentes em diferentes canais. Então são informações divergentes, né? Em um fala que você está com CRM, no outro você fala que é o outro, um fala de uma especialidade, outro fala de outro, um fala que você atende em um lugar, outro que fala que você atende em outro lugar. Então é importante que todas essas plataformas estejam atualizadas sobre você. A quinta coisa, isso é super importante, onde os colegas mais pecam, é a falta da produção de um conteúdo regular, educativo, para que esse paciente se conecte com você e entenda realmente o que você tem a oferecer. A educação é a principal ferramenta que nós temos como médicos hoje para povoar e para criar autoridade no digital. Muitos colegas acabam utilizando as ferramentas só para ficar postando aqueles postzinhos prontos, não fazem algo que realmente gera valor para esse paciente do outro lado. Isso faz com que você não construa aquilo que você quer construir, que você seja só mais um produzindo conteúdo. E aí você gasta capital, você gasta tempo fazendo isso e não vai ter o impacto que você esperava porque o conteúdo que você produz não é interessante, é uma propaganda. Então é importante que você faça isso de uma forma intencional, visando o benefício do seu paciente que está lá do outro lado. A sexta coisa, como eu já citei para você, né, é permitir que homônimos ou perfis não verificados associem o seu nome a conteúdos que não são seus. Isso é super importante. E a sétima coisa vai ser não monitorar
os alertas e novas menções sobre você. Quantos desses erros você está cometendo, mesmo sem perceber? Eu recomendo muito que você pesquise agora seu nome aí no Google e veja como é que você está sendo citado, quais são as referências que estão chegando para você. Então eu vou preparar aqui para você um checklist de informações que você vai precisar checar. A primeira delas vai ser a consistência total dos dados, então seu nome, seu CRM, sua especialidade, seu endereço e seus contatos estão corretos. A segunda coisa, você está com uma presença ativa e relevante em sites que têm reputação. A terceira coisa é se as suas avaliações elas são elogios, coisas éticas, benefícios para você ou se são só menções negativas ao seu atendimento. Talvez isso isoladamente seja a coisa mais importante para que os pacientes não cheguem em você. Não é o que vai fazer o Google te ranquear, mas é o que vai fazer o paciente não ir até o seu consultório. São experiências negativas de usuários prévios, ou o que a gente chama de validação social. A quarta coisa vai ser que você precisa incluir nesse checklist é se seu conteúdo ele é original, educativo, se ele é atualizado regularmente, se você tem menções positivas em sites confiáveis, se os links para as plataformas que você tem dentro do seu Google My Negócio nesse site são oficiais, realmente são para suas mídias ou é um perfil desatualizado, é um link que não funciona mais, é uma mídia social que você não atualiza. E por fim, que muita gente negligencia, é uma atualização de fotos, de currículo e de áreas de atuação. Então você manter o seu currículo lá bem atualizado e quem você é de verdade, né, na sua foto, a sua apresentação, para que o paciente, quando chegar no consultório, não se surpreenda. Então, reserva um tempo a cada semestre para poder revisar e padronizar todos esses perfis, né? E use ferramentas como o Google Alerts, por exemplo, para poder acompanhar menções novas no seu nome. Então, aqui algumas preocupações que os colegas têm, né? Pô, será que é antiético eu me preocupar com minha reputação digital? A gente tem uma resolução nova, né, que foi feita em 2023, então a gente precisa desmistificar isso de que o médico tá dentro do digital, é um cara antiético, né, um charlatão. Na verdade, antiético é permitir que informações suas sejam falsas ou incompletas, que podem prejudicar o seu paciente e mesmo a sua credibilidade dentro da medicina. Uma outra dúvida também que os colegas têm é que se só quem investe em anúncio aparece. O Google valoriza até um pouco mais a autoridade construída por conteúdo relevante, por avaliações positivas e dados consistentes, do que investimento em anúncio isolado. A gente chama isso de conteúdo orgânico, aparição orgânica, ou seja, você não paga para aparecer. Mas claro, levando em consideração que se seu concorrente ele paga por uma palavra-chave, ele vai aparecer na tua frente na rede de pesquisa. Se você não produzir esse conteúdo, o que é que acontece? Esse seu nome vai ser preenchido por terceiros. A ausência do digital, ela não te protege, na verdade ela te fragiliza, porque se alguém posta alguma coisa sobre você, ou mesmo se alguém posta sobre outra pessoa que tem o mesmo nome que o seu, vai ficar linkado isso a você. Então você precisa tomar as rédeas, né? Você precisa ser protagonista na construção da tua reputação digital. Senão outras pessoas vão fazer por você e às vezes nem vai ser você que vai estar sendo citado, mas o seu nome vai estar lá. E se alguns desses pacientes fizerem avaliações negativas, né? Como é que você lida com isso? Então eu recomendo sempre que você responda com toda a educação e com toda a ética, demonstre uma preocupação real em solucionar aquele problema. É importante e as plataformas valorizam aquelas pessoas que interagem com feedbacks negativos, porque nem todo paciente vai ficar satisfeito, né? Mas como você lida com essa insatisfação diz muito sobre você, sobre quem você é e sobre como você atende os seus pacientes. Então, por fim, a gente entende que o marketing médico não é um marketing comum. Ele vai exigir conhecimento das normas do CFM, né, da LGPD, de um contexto de saúde. E se você tem dúvidas sobre isso ou precisa de ajuda, se lembra que a AB2 ela é uma assessoria especializada, né? Ela utiliza IA para mapear dados, a gente padroniza perfis, sugere estratégias que são personalizadas para o seu caso e a gente otimiza, no final das contas, a sua autoridade dentro do meio digital. Se você precisa de ajuda, é só clicar aqui no nosso link ou no QR Code que vai aparecer na sua tela para que a gente consiga te ajudar a ter um posicionamento mais assertivo, captando pacientes com qualidade dentro da internet. Então, por fim, para a gente finalizar aqui esse vídeo, eu quero que você tome uma ação prática. Quero que você pesquise agora seu nome completo, seu CRM dentro do Google, que você liste todos os portais e perfis onde seu nome aparece, que você atualize os dados e elimine duplicidades, né? Cria um perfil dentro das plataformas que você ainda não tenha e comece a produzir, né? A publicar artigos, vídeos educativos, responda às avaliações, mesmo aquelas antigas, que você ative agora mesmo o Google Alerts para você ser avisado em qualquer nova menção ao seu nome dentro da internet. Então, se você achou que esse vídeo ele foi positivo, que ele te trouxe um pouco mais de clareza, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar seu like e de compartilhar com um colega que precisa aprender um pouco mais como se posicionar dentro do digital, que pode se beneficiar de mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até a próxima.